circula por dentro de vasos e outra parte em cavidades do celoma. Cara, saber quem tem fechado e quem tem aberto é fundamental. Quem apresenta sistema circulatório fechado? Anelídeos, os primeiros, não esqueça, uma única classe de moluscos, a classe chamada cefalópoda. Aqui o pé é quem gera a classificação, a posição e a forma do pé. Vocês imaginem, olha que coisa legal, nos moluscos houve uma torção do corpo com a evolução. O pé dobrou e veio parar junto do corpo. Por exemplo, a lesma. Imagina se fosse como a gente, perderíamos as pernas e o pé viria parar junto do estômago. Eu ia me deslocar assim, ó, com o pezinho aqui em cima. No caso da lula e do polvo, por que chama cefalópodo? Porque os pés vieram parar na cabeça em forma de tentáculos. A lula, guarda que é importante, tem 10 tentáculos, é um decápoda. O polvo tem 8, é um octópoda. Esta classe, chamada cefalópoda, apresenta sistema circulatório fechado. É a única classe de molusco. E nós, os vertebrados. Portanto, anelídeos, cefalópodos dos moluscos e vertebrados. Sistema circulatório aberto ou lacunar. Os outros moluscos, então moluscos de forma geral, os artrópodos e os protocordados. Andou caindo no vestibular no Brasil de uma forma geral, quando houve o filme chamado Aracnofobia. Sistema circulatório aberto ou lacunar, ele é muito lento. É difícil transportar nutrientes rapidamente a longas distâncias. É por isso que não tem nenhum animal com sistema circulatório aberto ou lacunar que tenha um tamanho muito grande, porque não teria como nutrir o corpo eficientemente a longas distâncias. Assim, nós temos, só para você ter exemplo, alguns sistemas extremamente importantes. Você vai fazer isso com todos os outros e olhar quais são as novidades, em que filo aparece, e as exclusividades. Uma das exclusividades aparece exatamente em moluscos, que é a rádula. A rádula é uma chapa para raspar alimento. E a única classe de moluscos que não tem rádula é exatamente a classe da ostra, do mexilhão, chamada pelecípoda. Rádula é para raspar, ó. Rádula raspa, é fácil guardar, né? Só não tem rádula pelecípodo, lembra assim, só o Pelé não raspa. Em anelídeos aparece uma estrutura chamada tiflossole, que é uma dobra do intestino para aumentar a superfície de absorção, que é extremamente também importante você guardar. Agora, como os artrópodos representam o filo que tem o maior número de espécies no planeta, a Terra é dos artrópodos, e deles, 2/3 das espécies são de insetos, logo, a Terra é o planeta dos insetos, a gente vai estudar um pouquinho as principais diferenças entre insetos, aracnídeos e crustáceos, que o vestibular cobra muito. Portanto, primeiro, o número de patas. Cara, esse quadro é sensacional, cobre uma série de questões. Insetos têm 3 pares de patas, são hexápodos, têm 6 patas. Os aracnídeos têm 4 pares de patas, são octópodos. E em crustáceos a gente fala sempre que o número é variável. Outro dado, divisão do corpo. O padrão é ter 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Mas olha que legal, só quem tem as 3 partes separadas são os insetos. Aracnídeos e crustáceos têm a cabeça e o tórax fusionados, formando uma peça chamada cefalotórax. E aí, mais o abdômen. Outro dado interessante, olha lá, as asas. É claro que aracnídeo não tem asas, imagine uma caranguejeira voando sobre você, não existe. Imagine o camarão sair voando, não tem. Então, aracnídeo e crustáceos não têm asas, são ápteros. Pteron é asa. O que pega muita gente no vestibular são os insetos, porque tem inseto que não tem asa, como a traça, é áptero. Tem, como a mosca, insetos que têm um par de asas desenvolvidos,
nós chamamos de dípteros. E há aqueles, como os besouros, que têm 2 pares de asas desenvolvidos, nós chamamos tetrápteros. Outro dado extremamente interessante, as antenas. Os insetos têm 1 par de antenas, 2, portanto são díceros. Aracnídeos não têm antenas, ácidos. E crustáceos têm 2 pares de antenas, são tetrácidos. Outro item extremamente interessante é a respiração. Vejam, a respiração dos insetos é traqueal. É uma das formas de respiração mais fascinantes do mundo animal. Por quê? Exatamente porque eles têm sistema circulatório aberto lacunar. O sistema traqueal permite com que haja troca de gases respiratórios diretamente entre o meio e as células, não necessitando do sistema circulatório para transporte de gases respiratórios. Exatamente por quê? Porque é muito lento. Se assim fosse, os insetos não poderiam voar. Os aracnídeos apresentam um sistema chamado filotraqueal, ou alguns chamam de pseudopulmões. Já os crustáceos têm respiração branquial. O sistema excretor também é fundamental recordar. O sistema excretor de insetos a gente chama por túbulos de Malpighi. E olha que coisa fantástica, gente. O túbulo de Malpighi joga o material que deve ser excretado diretamente no intestino, na forma de ácido úrico. Aí você diz, nossa, mas tem algum outro animal que faz isso? Tem ave. A ave também não tem bexiga urinária. A ave excreta ácido úrico junto das fezes. Sabe por quê? Os dois voam. É a adaptação ao voo. Legal, não? Portanto, túbulo de Malpighi. Os aracnídeos excretam por glândulas coxais, eliminam na base da coxa. E os crustáceos excretam por glândulas antenais, também chamadas de glândulas verdes, porque abre na base da antena e o material que é eliminado tem uma cor um pouco esverdeada. Eu quero que você preste atenção na tela no último item, onde aparece quelíceras. Só tem quelícera aracnídeo. A quelícera é para inoculação do veneno. Tá? Sempre que alguém sofre algum acidente com aranha, tem 2 marquinhas, 2 garrinhas, como se fosse 2 dentinhos. Exatamente aí são as quelíceras que estão em contato junto das glândulas de veneno. Gente, se vocês guardaram isso, boa parte da zoologia está na sua mão, porque esse quadro comparativo cai sempre. Mas também são artrópodos os quilópodos e diplópodos. Observem na telinha as principais diferenças entre os dois. No entanto, o que mais se cobra, quantas patas tem por segmento. Quem já levantou madeira apodrecida e tal, você já encontrou um deles. Eles têm um monte de patinhas. Os quilópodos apresentam 1 par de patas por segmento. Diplo já diz 2, são 2 pares de patas por segmento. Outro dado, quem tem veneno, quem não tem veneno. Quem tem veneno é quilópodo. Diplópodo não tem veneno. Essas são as 2 características mais cobradas deles. Agora, quem é quilópodo? Exemplo, lacraia ou centopeia. Já diplópodo, piolho de cobra. Alguma informaçãozinha dos equinodermos. Já sabe que equinodermo, tem espinho na pele. Segundo, são exclusivamente marinhos. Terceiro, é o único filo que tem simetria dupla. Ele é bilateral na larva e radial no adulto. E agora, gente, olha que coisa fascinante. O próprio sistema circulatório e sistema respiratório são sistemas camuflados lá na estrela do mar, no ouriço do mar, nos equinodermos, enfim. Por quê? Porque eles geraram um sistema para locomoção que faz girar água no mar sob pressão para fazer os pezinhos movimentarem. Nós chamamos de pés ambulacrais. E esse sistema chama sistema
ambulacral. Portanto, a principal função desse sistema é a locomoção, porque injeta ar nos pezinhos, a estrela mexe o braço, depois abre as ventosinhas dos pezinhos ambulacrais, fixa, solta e assim ela locomove. Repito, sistema ambulacral ou ambulacrário. É o sistema para locomoção. No entanto, assume a função de outros sistemas porque se tornou num eficiente sistema de circulação de água por dentro desses animais. E, finalmente, os cordados. Há 3 características exclusivas de cordados. Primeiro, a notocorda é a primeira estrutura de sustentação de cordados. Ela é substituída pela coluna vertebral. Segundo, olha que legal, fendas branquiais ou faringianas. E isso para respirar na água. Lembra que você desenvolveu lá dentro da mamãe, dentro de uma bolsa d'água? Quem fica na água dá origem às brânquias. A gente que veio para a Terra fecha e dá origem à tubulação respiratória. Portanto, primeiro, notocorda. Segundo, fendas branquiais ou faringianas. Terceiro, tubo nervoso ou tubo neural. É um tubo dorsal que dá origem ao sistema nervoso da gente. Portanto, as 3 características exclusivas de cordados são notocorda, fendas branquiais ou faringianas, tubo neural ou tubo nervoso dorsal. É claro que a gente joga bala na agulha aqui nos vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu vou comentar para vocês alguns dados e mostrar o que cai de cada grupo para vocês se preocupar e olhar especificamente o que mais cai. O que mais se cobra de peixes são as principais diferenças entre peixes cartilaginosos e ósseos. Você tem na sua telinha uma tabela e nessa tabela principalmente você olha, claro, primeiro o esqueleto, o cartilaginoso e ósseo. A maioria dos peixes é de natureza óssea, não cartilaginosa. Cartilaginoso, você coloca uma fotografia no seu quarto do tubarão. O tubarão é a base para estudar peixe cartilaginoso. E peixe ósseo, a maioria. A mãe, quando manda comprar peixe, antigamente mandava lá na peixaria, pedia para olhar as guelras, abra a tampinha e veja se está rosadinho. Ela mandava comprar peixe ósseo, porque peixe cartilaginoso não tem aquela tampinha chamada opérculo, tem fendas branquiais. O que você vai olhar? Atenção na tabela. Principalmente a natureza do esqueleto, a posição da boca, se ela é ventral ou ela é anterior, o tipo de escama e um dado extremamente importante, o tipo de nadadeira caudal. Lembra que no tubarão a parte dorsal é maior que a parte ventral. Então, esses são os principais dados que os vestibulares cobram sobre peixes cartilaginosos e ósseos. Anfíbios é bem tranquilo, cai pouco. Você tem que lembrar lá da ecologia que anfíbio é sempre um indicador de boa qualidade ambiental. Quando começa a aumentar o nível de poluição,